Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mora na Filô. Hoje a pauta tá super interessante. Vamos falar sobre hipnose. Você conhece? Já teve interesse em saber como funciona? Então fica com a gente aqui nesse bate-papo que começa agora. Mora na Filô, que já participou aqui de um episódio passado falando sobre depressão e ansiedade. Se você não assistiu, clica aqui no card que você pode assistir, que é o Matheus Wada. Ele é psicólogo, psicanalista e também tem especialização em gênero e sexualidade. Bem-vindo de novo, Matheus. Muito obrigado. E o nosso convidado especial de hoje, que vai levar um monte de perguntas, é o Dr. Clóvis Condicelli. Fala assim mesmo? Sim. Condicelli. Ele é doutor em psicanálise e hipnoterapia, membro da Associação Brasileira de Psicanálise, da Associação Brasileira de Neurociência, Associação Internacional de Hipnose Clínica e Terapêutica e, como que fala? John Hopkins. Neurociência do comportamento, gente. É muito nome novo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse podcast com pessoas ilustres como vocês e um amigo aqui da área, né? Obrigada. Muito obrigado. Posso começar com uma pergunta já, tipo... Qual que é a ligação de hipnose com espiritualidade? Isso é místico? Como que é isso? A hipnose não tem ligação nenhuma com espiritualidade, religião ou qualquer outra crença. A hipnose é um estado natural do ser humano. Nós passamos 70 dias em estado de consciência alterada. Eu não gosto de falar muito da palavra transe, que leva um pouquinho de medo. Então, mas é a mesma coisa? Sim. Ai, meu Deus. Você tem um estado alterado da sua consciência. Quantas vezes, Patrícia, você saiu de casa, chegou aqui e falou, nossa, já cheguei aqui? Ai, várias. Entra no automático, né? Você entra no automático. Isso é um processo onde a sua mente economiza energia. Certo. Então, o processo de hipnose, ele tá num modo stand-by, assim. Stand-by. Que pode ser provocado ou não? Pode. A gente só faz o quê? A gente potencializa esse estado, trazendo um relaxamento para a pessoa, acabando o que a gente chama de ruídos mentais, onde você consegue ter, a própria pessoa tem acesso às suas lembranças, memórias traumáticas e fobias. Entendi. A gente recupera isso e começa um tratamento terapêutico em cima disso. E a hipnose, o que é? Tem alguma coisa a ver com aquele negócio dos filmes que fica passando pêndulo? Há muitos anos atrás, né, décadas atrás, se utilizava isso. Esse negócio do pêndulo, da vela, é para você manter um foco e se desligar do seu ambiente externo, da sua percepção externa. Somente isso. É só uma ferramenta. Mas a hipnose, nossa, evoluiu muito. Hoje existem algumas ramificações da hipnose. Tem a hipnose verbal, tem o mesmerismo e fascinação, e tem aquela que a gente realmente leva a pessoa em um estado de relaxamento profundo, onde você tem um acesso melhor às lembranças, ao inconsciente dela. Então, o intuito principal é o inconsciente, ou não? É o inconsciente. Nasceu quando a hipnose? Nossa, a hipnose começou na época lá do Egito Antigo. Já tem escrituras, registros disso, de os faraós lá e os sacerdotes impondo a mão e o sacerdote recebendo isso. Aí, depois disso, começou com Mesmer, novamente, né? Com o mesmerismo. Mesmer achava que o ser humano tinha um fluido animal, onde ele conseguia... através de mesmerismo e fascinação, resolver questões internas da pessoa. Ele trabalhava muito com pessoas esquizofrênicas. Certo. Aí deu uma parada, depois voltou James Braid, que era um médico inglês na época da colonização da Índia, que ele usava a hipnose para fazer cirurgias nos soldados dele. Amputações, remoção de bala. Porque a hipnose também é atiradora, a sensibilidade? Tiradora. Tem essa força. E depois disso veio com Freud, né, veio com Born, veio com Jung, deu uma passadinha ali, olhou, mas não gostou muito e seguiu o caminho dele, porque Freud e Jung eram dois caras que estavam com as suas teses novas, né? Estavam
O Jung com a psicanálise analítica e Freud com a interpretação livre. E continuaram. Depois veio, muito tempo depois, veio Milton Erickson, que era um psiquiatra, que começou a trazer novamente a hipnose, e Dave Hellman, que era um locutor, o pai dele era um hipnotista, e os dois começaram a trabalhar mais para o lado da terapia, mas cada um com uma vertente diferente. Por isso que nós falamos que tem a hipnose ericksoniana e a hipnose clínica. São esses dois tipos. São esses dois tipos e tá aí até hoje. Qual que é a diferença entre os dois, então? Um é que era médico Tá. e o outro era apenas um hipnotista, hipnoterapeuta. Não precisava ser médico, Não. exatamente. E tudo bem. Para isso também. E tivemos grandes resultados. Hoje em dia, em Zurique, tem um centro de pesquisa sobre a hipnose. Tá? É maravilhoso. São com neurocientistas, eles fazem tomografia computadorizada, imagem, ressonâncias dos testes que eles fazem. Então, o maior centro hoje de pesquisa está em Zurique. E na França tem a escola de Nancy, que ainda é uma escola de formação de hipnoterapeutas. E nos Estados Unidos, as duas grandes entidades, né, que é o Instituto Dave Hellman e o Milton Erickson. E acho importante a gente ressaltar essas questões para dizer que quando a gente fala de hipnose, a gente também está falando de ciência, né? Sim, para tirar um pouco completamente. dessa questão de o que a gente chama de paraciência, ou seja, de uma falsa ciência, né? Porque muito tempo a hipnose realmente caiu junto nessa questão de aquilo que está aí para enganar. Sim. Muitas vezes a gente vê alguns cursos por aí vendidos, assim, né? Grandes Vê, problemas. talvez em filmes, como se fosse uma coisa mais de... Controle falsos mental, artistas, vamos usar assim. Né? Sim. Alegoria. Alegoria. Como que o paciente, o cliente, não sei como que pode ser chamado, pode identificar isso, sabe, no profissional? Se ele realmente tem fundamento ou não. É um pouco difícil, porque a hipnose ela não é tão difundida aqui. No Brasil ela está, vamos dizer assim, engatinhando. Nos Estados Unidos e na França, já a cada esquina você encontra Certo. um terapeuta que utiliza a hipnose. Então, é aquilo. Existem profissionais, existem pessoas que usam a hipnose. Mas é aquela coisa, você foi, se sentiu bem, funcionou com você, você pode falar que o cara é um mau profissional? Isso existe em todas as áreas. Né? E tem uma diferença entre hipnotista, hipnólogo e hipnoterapeuta. O hipnotista é aquela pessoa que faz shows. O hipnólogo é aquele cara que estuda a hipnose, não tem assim uma formação acadêmica, faz esses cursos pela internet e vai. Aí é que é o grande problema. Né? Porque às vezes ele está ali trabalhando, a pessoa apresenta alguma coisa que ele não vai saber como resolver. E o hipnoterapeuta é aquela pessoa que já é formada, tem uma base estrutural na psicologia, Certo. né? E usa a hipnose como ferramenta. Tá. Você pode usar a hipnose na TCC, na Gestalt, nas técnicas de William Reich, na psicanálise pura de Freud, de Jung. Você já utilizou, Matheus, ou não? Eu não utilizo a hipnoterapia, apesar Certo. de entender um pouco, eu não tenho a formação necessária para utilizar, né? Então eu acabo não fazendo. E onde que será que se dá esse encontro da hipnose com a psicanálise, já que os dois é dessa área? Quer responder, Matheus? Eu acho que essa eu deixo para você. Cara, a hipnose ela é uma técnica terapêutica. Ela não existe assim, vou usar uma técnica com você. De hipnose, não tem. Foi o que eu falei, é uma ferramenta onde você leva a pessoa num estado alterado de consciência e você entra com as outras ferramentas que você tem. Certo. Como que é o processo, efetivamente? Eu tô lá no seu consultório. Como eu levo você para uma indução? Isso. Primeiramente, você tem que ter o rapport, né, que a gente fala. Você tem que ter aquela afinidade com o seu terapeuta. Tem isso também. Confiança. Precisa ter um vínculo de confiança muito bem estabelecido,